título da mensagem de hoje é o cuidado que nós devemos ter com as nossas escolhas, né? No reino animal, o ser humano possui um dom tão magnífico que somente o ser humano tem, que é o dom da fala. É o dom, um dos dons mais preciosos que Deus deu ao homem, a capacidade de falar, a capacidade de emitir sons, palavras inteligíveis que traduzem aquilo que está no seu coração. É um dom muito maravilhoso, porque pela palavra tudo foi criado. Deus criou todo o universo por meio da palavra. E a própria palavra é Deus, porque em João capítulo 1 diz que no início era a palavra, e eu não posso sair daqui, no início era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito de Deus. A palavra é Jesus. Isso que nós estamos fazendo aqui, pregando a palavra de Deus, nós estamos exaltando a pessoa de Jesus Cristo. Mas a palavra, queridos, ela tem um poder tão grande que Tiago, o meio-irmão de Jesus, diz que nós não conseguimos dominá-la. Ele manifesta essa por meio da língua, né? Quando ele diz que a língua ninguém consegue dominar. A palavra, ela cria, por essa falta de controle, um estado de guerra, um estado de conflito entre as pessoas. As pessoas vivem em clinch por causa da palavra. Você pode ver, estamos aqui olhando o Isaac, pequenininho. Podemos dar a melhor educação para o Isaac. Podemos fazer o Isaac crescer num ambiente cristão. O Isaac aprender tudo sobre Jesus. Aí quando o Isaac for um adolescente, as suas irmãzinhas adolescentes, de repente, por qualquer problema, vocês vão ver ele falando um monte de coisas, e essas crianças revidando um monte de coisas, vocês vão ficar assustados. Como pode ter tanta coisa dentro do coração dele que possa sair para fora que nos choca? Porque a palavra exprime o que está no nosso coração. Jesus falou que o mal não é o que vem de fora, e sim o que vem, que já está presente no nosso coração. Então, repare, querido, nós temos um talento terrível para a discórdia. Isso é natural. É natural nós entrarmos em estado de clinch, em discórdia. Isso faz parte, infelizmente, da natureza humana caída, que o ser humano herdou. Mas reparem, e isso é tão grave que tem algo ruim no nosso interior que faz que isso aconteça e que nós não conseguimos dominar, porque Tiago diz que ninguém domina. Que a própria língua é dominada pelo inferno. E Deus enviou a própria palavra viva, que é Jesus Cristo, para vir em nosso auxílio e habitar no nosso coração pela presença do seu Santo Espírito, para que a gente aprenda a usar a palavra para curar, para abençoar, para amar. Porque esse é o propósito de Deus, que nós sejamos a imagem do Filho dele. Reparem, queridos, para isso eu preciso identificar as fontes de discórdia que ela atua em nós e agir para evitar que ela controle a minha mente. Senão ela vai controlar a minha mente e eu vou agir em função da discórdia, sempre em estado de conflito, sempre em estado de caos. Deus quer que eu e você vivamos uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida de harmonia dentro da nossa casa, dentro do nosso local de trabalho, na igreja, enfim, em qualquer lugar. Que os nossos relacionamentos sejam livres de ressentimentos, livres de mágoas, livres de ódio, livres de agressão. Porque isso tem sido a causa, dentro do meio cristão, de você ver tantos cristãos que são sinceros, que buscam Jesus, que amam a Deus, mas vivem relacionamentos caóticos. E você vê no meio cristão tantos casamentos terminando, crianças que nasceram em lares cristãos, crescendo crianças amargas, revoltadas, adolescentes extremamente problemáticos. Isso é uma realidade, queridos. E essa realidade, você vê que a discórdia afasta os amigos, a discórdia faz a nossa saúde ser arruinada, você começa a dormir mal quando você tem uma mágoa, quando você tem ressentimento. Isso vai afetar o seu equilíbrio emocional, vai afetar a sua saúde.
A discórdia tem esse poder de roubar a paz na nossa mente, nos nossos corações. E, queridos, ela gera sentimento de raiva, de ódio, de crítica e o pior de tudo, ela abre as portas para que demônios trabalhem na nossa mente. Isso é o pior de tudo. Já que ele não pode nos possuir, porque nós somos templo do Espírito Santo, ele pode lançar setas na nossa mente. Ele pode influenciar a nossa mente. Então, é uma coisa muito grave. Existe, pastor, um remédio para a discórdia? Tem algum remédio que eu posso tomar à noite e no dia seguinte acordar uma pessoa light, gentil, super bondosa? Não, não tem. Não existe isso. O que existe é, já que nós temos o poder de Deus em nós pela presença do Espírito Santo, nada é impossível para nós. Se o Espírito Santo está nos ajudando, nada é impossível. Já que eu não tenho condições de controlar o que passa no meu interior muitas vezes, Deus enviou a presença do Espírito Santo para me ajudar. Por isso ele é chamado de ajudador. Ajudador significa, ajuda significa cooperação, trabalho em dupla. Eu tenho que fazer a minha parte. Então, o que eu preciso, no fundo, é de disciplina mental. Hoje a gente falar a palavra disciplina, né, virou uma coisa horrível. Todo mundo acha que disciplina é ditadura, etc. Mas nós vivemos um tempo que nós precisamos de disciplina mental. O apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 12, verso 1, 2, que ele fala: rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos e santos e agradáveis a Deus. A gente pensa que esse sacrifício é fazer jejum, a gente pensa que esse sacrifício é fazer uma abstinência sexual, mas não é isso. Ele logo em seguida fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quer dizer, se eu não transformo a minha mente, ela vai ser uma fonte de discórdia. E como é que eu posso experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida? Como? Por isso você vê tantas pessoas sinceras, cristãos sinceros, tendo uma vida caótica, irmãos. Por quê? Porque quer fazer as coisas do seu jeito. Toma as tuas decisões com Deus fora da consulta. Consulta todo mundo, menos a Deus. E toma as decisões baseado naquilo que ele acha certo. Por isso que eu quis escolher esse segundo tema, o cuidado com as nossas escolhas. Porque as nossas escolhas, elas vão influenciar para o resto da vida. Uma escolha que você está fazendo hoje, uma decisão que você está tomando hoje, vai ter influências por muito tempo na sua vida. E nós estamos diante desse cenário de uma escolha entre dois parentes. Né? A fonte, o tema, a fonte da discórdia, querida, por isso que eu queria falar aqui, é a dificuldade que nós temos em ceder. Teve até uma comédia, né? Como é que era? Alguém tem que ceder, não era isso? A dificuldade que as pessoas têm de sair da sua posição e ceder. É aquilo que Jesus falou: se alguém te pede uma camisa, dê-lhe uma jaqueta. Se alguém te obriga a andar uma milha, anda duas. Se alguém te bate na face direita, oferece a esquerda. Isso para a gente é impossível, irmãos. Por isso, e Deus sabe que é impossível. Por isso ele foi para a cruz. Para possibilitar que a gente seja dessa forma. Por meio do Espírito Santo. Então, quando a gente se acha certo, muitas vezes, ou quando a gente acha que não, que se eu fizer isso vai ser uma injustiça, se eu tiver que ceder eu vou ser humilhado, por esse tipo de sentimento, presta atenção, eu não estou dizendo que você tem que ser um capacho na mão das pessoas, né? Que as pessoas têm que te humilhar e te oprimir, não é isso que eu estou falando. Aqui, nesse texto que nós estamos lendo, não houve opressão, ok? Então, eu estou falando em situações que muitas vezes a gente tem que ceder. Muitas vezes a gente tem que... Tá bom. Tudo bem. Mesmo... Por que os casamentos acabam? Porque as pessoas não cedem. Quando um não quer, dois não brigam. Por que os relacionamentos terminam? Porque as pessoas não querem ceder. As pessoas se agarram naquela posição, ela acha que se ceder ela vai se sentir inferior à outra, que ela vai ser humilhada,
que ela vai passar por uma situação de humilhação. Por quê? Porque no passado dela ela já foi muito abusada, no passado dela ela já foi muito humilhada, no passado dela ela já foi, digamos assim, tantas vezes colocada numa situação inferior que ela não quer mais sentir isso. Então ela se arma, se defende e muitas vezes entra num casamento assim. Nesse estado de... parece que está em carne viva a alma, sabe? Tocou, algo vai acontecer. Então reparem, queridos, essa história que eu escolhi aqui entre Abraão e Ló, ela é fantástica para ilustrar isso. É uma história belíssima. E ela tem tantos componentes espirituais aqui, verdades espirituais, que muitas vezes a gente não presta atenção. Deixa eu fazer um contexto. Você está falando, poxa, pastor, mas o que tem a ver, né? Os dois camaradas querendo escolher terra para o gado? Não tem gado, não tem terra, mas os princípios estão aqui. E serve para qualquer situação na sua vida. É sobre esses princípios que nós vamos falar. Deixa eu fazer um contexto aqui. Tá? Porque eu estou dizendo, o que você escolhe hoje vai afetar o seu futuro. Gálatas capítulo 6 diz: de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Tá? Esse é uma lei espiritual. Se eu pegar esse jarro aqui e jogar para o alto, ele vai cair. Por quê? Porque tem uma lei chamada gravidade que vai jogar esse jarro no chão. Estamos sujeitos à lei da gravidade. E estamos sujeitos à lei da semeadura. Aquilo que eu planto, eu colho. Então, observe, irmão, vamos tentar entender o contexto. Há pouco tempo atrás eu preguei sobre Noé. E em Gênesis capítulo 8, Deus ficou tão arrependido de ter criado a raça humana que ele resolveu destruir a raça humana. Foi algo que partiu o seu coração, teve o dilúvio. Sobrou apenas uma família, a família de Noé. Se você for vendo Gênesis 8, Gênesis 9, Gênesis 10, Gênesis 11, Gênesis 12, não, até 11, até o Gênesis 11, você vai ver que esses descendentes de Noé povoaram a terra e se tornaram tão maus como era antes do dilúvio. Mas como... lembra que eu falei que Noé fez um sacrifício assim que saiu da arca e aquele sacrifício alegrou o coração de Deus e Deus fez uma promessa: não vou destruir mais a raça humana por dilúvio. Vontade, eu acho que me faltou. Mas quando você chega no Gênesis 11, o nível de maldade está tão grande, de soberba, que eles resolvem construir uma torre que vá até o céu. O mesmo pensamento de Lúcifer: quero ser igual a Deus. Isso deixa a Santíssima Trindade tão assim estupefata, porque está tudo no plural. Descemos a terra, quer dizer, 3 desceram a terra, Pai, Filho e Espírito Santo, e foram ver o que o bicho homem estava fazendo. E falaram: ninguém vai segurar esses caras. Ninguém segura mais, cara. Nós colocamos os nossos dons nele, ninguém segura mais. Eles unidos, eles vão se autodestruir. Eles vão destruir tudo. Então vamos fazer o seguinte, vamos pelo menos fazer uma separação. Até, lembre-se, se você ler em Gênesis, depois do dilúvio, a idade do homem antes era 900, 950, depois do dilúvio vive até 120 anos. E hoje, com todas as vitaminas, a gente não passa de 100. Né? Mas reparem, eles falam: não há mais nada que possa segurar, então vamos causar a separação pelas línguas. E criaram as nações. Ok? Gênesis 12, Deus está procurando uma pessoa, que o adore. Porque todo mundo virou politeísta. Aí vai lá no Iraque, na cidade de Ur, e acha um camarada chamado Abrão. Eu estou falando Abraão aqui para a gente entender. Ur era uma Nova York da época. Ur tinha milhares de templos, todos com sacrifícios humanos. E havia um camarada que fazia um altar para Deus e o adorava. Deus chega para esse camarada e fala: olha, Abraão, sai da tua terra, sai daqui, vai embora desse lugar. Pega todo mundo, pega a tua família, pega teus bens e parte. Eu depois te digo para onde você vai. E diz que Abraão, com a idade de 75 anos, pega todos os seus bens, pega o seu pai, pega o seu irmão,
pega o filho do seu irmão, que era Ló, pega a sua esposa, que era Sara, pega todos os seus bens e faz uma jornada. Olha, está aqui no Iraque, tá? Ele faz uma jornada até a cidade, deixa eu ver aqui, para não esquecer, Arã. São 780 quilômetros. Ó, aqui está o Iraque, ok? 780 quilômetros, uma caravana de camelos, pessoas idosas, andando, acompanhando o rio Eufrates. Eles atravessam toda a Síria e chegam na Turquia. 780 quilômetros depois. Se estabelece na Turquia, o pai de Abraão morre, o irmão de Abraão morre e ele adota um filho chamado Ló, que era seu sobrinho, como se fosse filho dele. Já está bem, está estabelecido ali. Deus aparece e falou, não é aqui. Eu quero que você vá para uma terra. Quantos anos ele ficou em Arã? Muitos. Quero que você desça para a terra, que é a terra de Israel, mas ainda não existia Israel, né? É a terra que eu quero que você fique. Ele faz levanta, tenta imaginar você, meu amigo, você mora num apartamento de 3 quartos, está com o seu salário, tudo certinho, Deus chega para você, ó, larga isso tudo. Vem comigo que ainda vou te mostrar onde é o lugar. Tem que vender casa, vender carro, pedir demissão do seu emprego. Tenta imaginar isso, irmãos. Aí você vai entender o caráter de Abraão. Aí ele vai descendo, desce, chega na terra de Israel, na cidade de Siquém, 490 quilômetros da Turquia. Quando ele chega lá, quem estava habitando? Os ferezeus, quem não falou aqui? Os ferezeus e o povo que habitava naquela região, os cananeus, que eram violentíssimos. Faziam sacrifícios humanos. Tinham muitos gigantes, de onde vai sair Golias, que é um dos gigantes daquela época. Ele teve medo de ficar lá. Deus não mandou ele sair, mas ele teve medo. Recolheu o acampamento todo de novo. Ficou um pouco lá em Siquém e começou a descer a terra de Israel. Começou a descer. Chegou em Ai, onde 600 anos depois Josué vai perder a batalha. Na cidade de Ai. Aí ele desce mais um pouquinho, chega em Betel, onde o seu netinho, filho de Isaac, chamado Jacó, vai ter um sonho de uma escada que ligava até o céu. Por enquanto ele não tem esse neto. Mas é em Betel. Chega em Betel e pronto, estou bem aqui, perto do Negueb, tranquilo, vem uma fome. E ele novamente levanta acampamento e entra no Império do Egito. Tenta imaginar entrando no Império do Egito, a maior civilização do mundo. Templos fantásticos. Deus não mandou ele fazer isso, mas Deus respeita nossas escolhas. Deus está mandando com ele. Quando ele entra no Egito, a esposa dele era muito bonita. Sara era linda. E já tinha tido um problema com um príncipe cananeu, que deu em cima de Sara. E aí, quando ele entrou no Egito, ele falou, o faraó vai se apaixonar por ela e vai levar ela para o harém. E eu vou morrer. Aí ele chegou para ela, olha, se o faraó gostar de você, você diz que você é minha irmã. Tá, por que isso, Abraão? Você está deixando ele me levar para o harém, eu vou ter que dizer que é tua irmã? Senão eu vou morrer. Então, repare que o caráter de Abraão ainda tinha muitas falhas nessa caminhada. Leva ela para o harém, o faraó fica todo feliz, toma um vinhozinho à noite e fala, no dia seguinte eu vou lá ter com Sara. E dorme, e tem um sonho. Deus chega para ele e falou, o camarada, se você encostar o dedinho em Sara, eu vou destruir a tua família, eu vou destruir o teu império, eu vou destruir todos os teus filhos. Aí ele acorda suando, gritando, manda chamar Abraão, fala, Abraão, vem cá, essa mulher, que é tua irmã ou é tua esposa? Eu quero, não, é minha esposa. E como é que tu me diz um negócio desse, camarada? Deus apareceu para mim em sonho, ele me destruir, ele me matar. Aí ele vira para Deus, não está vendo o que esse cara fez, eu não tenho nada com isso, eu pensei que era irmã dele. Faz o seguinte, tu já está rico, então eu te dou mais riqueza e vai embora do Egito. Estou contando essa história para vocês entenderem. Ele sai do Egito, começa a se dirigir, volta para a terra de Israel e chega aqui nesse local, no Vale do Jordão. E os dois enriqueceram. Ló enriqueceu na carona de Abraão.
e começou a haver o conflito entre os pastores, briga entre os pastores. Abraão, pressentindo isso, pelas experiências que ele já tinha passado na vida, ele sente, epa, eu tenho que pisar no freio aqui agora. Eu tenho que evitar que essa discórdia vire uma bomba relógio na minha família, que venha causar mais destruição. Para tudo, para tudo. Vem cá, avança para cá. Ló, me diga, querido. Nós não temos condições de ficar juntos, mas nós somos irmãos, querido. Nós não podemos viver em conflito por causa de dinheiro. A gente não pode brigar por causa de herança. A gente não pode brigar por causa de bens materiais. Nós somos irmãos. Então faz o seguinte. Para onde você quer ir? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló viu aquelas campinas verdejantes, que era o melhor para o investimento que ele tinha. Era a melhor coisa para o negócio que ele tinha. Ele falou, eu vou para lá. É a terra de Éden. Né? E sobrou o quê para Abraão? O bagaço da laranja, né? Ele olhou, viu o deserto. Então tudo bem, pode ir. Ele tinha o direito, como chefe do clã, e pelas promessas de Deus, ele não tinha que ter falado nada para ele. Eu vou para cá, eu vou para ali, e você fique aí no lugar que definido. Não. Ele se humilha. Ele se humilha. Mesmo tendo autoridade para aquilo, ele se humilha diante do seu sobrinho, certo? E fala, tudo bem, vamos deixar, eu vou para aqui, eu vou para lá, não tem problema não. Até aqui, irmãos, duas verdades eu posso tirar daqui. A primeira verdade é que toda vez que você e eu quisermos proteger os nossos interesses e deixar Deus de fora, aguarde discórdia, aguarde sofrimentos muito pesados e derrotas na sua vida. Essa é a primeira verdade que a gente, aqui nesse 10, 15 minutos de mensagens, que eu gostaria já de compartilhar. A segunda verdade é que se eu, independente das condições serem aparentemente, intelectualmente, visualmente desvantajosas para mim, se eu coloco nas mãos de Deus e não entro em discórdia, não entro em conflito, confio apenas em Deus, Deus é fiel. E você vai ver a resposta lá na frente de bênçãos para você. Irmãos, isso é duas verdades que a gente tem que guardar no nosso coração. Nessa parte. Por quê? Porque toda vez que você pensar só em si, o sobrenatural de Deus se faz. Pensou só nos seus interesses, naquilo que está acontecendo. Ah, mas pastor, eu sofri muito abusos no passado. Eu sofri muitas dores no passado. Eu sofri muitas mágoas. Eu preciso me autoproteger. Quando você permite que esse sentimento cresça, você se torna uma pessoa desconfiada de todas as pessoas. Muitas pessoas entram no casamento assim. Entram, eu vou mudar o meu marido. Eu vou mudar a minha esposa. Eu não gosto do jeito que eles são, mas eu vou mudar. Nunca dá certo. Nós não temos o poder de mudar ninguém. Ninguém. Somente o Espírito de Deus pode transformar uma pessoa. Então, toda vez que a gente acha que pode fazer, a gente está confiando na nossa própria capacidade. Se a gente não consegue gerenciar a nossa língua, se a gente não consegue gerenciar o que tem no nosso interior, imagina que ele gerencia a vida dos outros, irmãos. Então, o que a gente precisa, aí se tornam aqueles cônjuges controladores. O que colhe? Divórcio, separação, mágoas do passado vão impedindo cada vez mais que você confie em Deus. Então, eu faço uma pausinha aqui no texto de Abraão e eu vou convidar você a abrir lá naquela carta de Pedro. Nós ficamos, na primeira carta de Pedro, nós ficamos 30 vídeos, fizemos 30 vídeos sobre essa mensagem, sobre essa epístola. Estão disponíveis, você pode ver. E 1 de Pedro, capítulo 5, Pedro fala uma coisa fantástica. Mas não tira de Gênesis, não, deixa lá.
1 de Pedro 5, abriram? Leiam, por favor, versos 6 e 7. Portanto, olha o princípio espiritual aí, irmãos. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A questão é que a gente não quer se humilhar diante de Deus. A gente se acha nos nossos direitos. E nós vamos ver na história de Abraão como ele vai sendo transformado. Ele tinha falha de caráter. Ele falhou com a sua mulher pelo menos 2 vezes. Tanto com o príncipe cananeu quanto o faraó do Egito. Falhou com Agar. Teve um filho com ela e depois expulsou ela no deserto com uma mão na frente e outra atrás. Mas ele foi sendo transformado nessas caminhadas. Deus vai transformando com ele. O relacionamento vai sendo mudado. E no final, Deus chega e fala para os anjos: ocultarei do meu amigo Abraão o que eu hei de fazer? Então, não tem como você ser amigo de Deus se não passar por situações de humilhação. Se não passar em situações que você vai ter que abrir mão. Situações que você... Repito, não estou dizendo que você tem que viver debaixo de opressão, onde pessoas estão te autodestruindo. Não é isso. Entendam, por favor, o que eu estou falando. É ceder, muitas vezes. É aquilo que Jesus fala, pedir uma capa dá 2. Nós temos que aprender. É um aprendizado. Agora, reparem. 3 coisas. Eu falei 2, agora eu vou falar mais 3. Deus sempre estará conosco durante os nossos problemas. A questão é, damos permissão ou não para ele agir? Segunda coisa, Deus sempre vai nos dar o poder para nos libertar das escolhas erradas que fizemos no passado. Muitas vezes a gente não quer fazer isso. Eu queria dar um rewind na fita da minha vida, voltar lá atrás, não ter feito isso, não ter feito aquilo. Mas o que a palavra de Deus fala? Quando o Senhor se agrada dos seus caminhos, Ele te reconcilia com os seus inimigos. Então Deus sempre tem esse poder. E terceiro, aquilo que Pedro falou, se humilhe diante da poderosa mão de Deus, que Ele no tempo certo vai te honrar. Repare, fé não tem como andar fora de um sentimento chamado humildade. Por isso que essa fé neopentecostal, que você venha para Jesus e pare de sofrer, venha para Jesus, venha casar, venha para Jesus, receba filho, venha para Jesus, seja próspero, venha para Jesus, fazer isso, seja aquilo, não é um pequeno desvio, pequeno não, é um grande desvio do que significa vir para Jesus. E um desvio na rota, irmãos, te conduz para lugares horríveis. Vir para Jesus é saber, Senhor, eu preciso de Ti. Toma conta do meu ser, da minha vida, e me guia, me direciona. E nós vamos passar por situações que vão nos transformar. Como todos os santos passaram. Não tem como fugir disso. Agora, reparem, queridos. A fé anda junto com a humildade. Eu já dei esse testemunho antes, mas eu queria só dar para ilustrar. Eu me lembro que quando eu era cadete da Marinha, eu tive um oficial da aeronáutica que chegou para mim e falou: faça todos os cursos que você puder fazer. Todos. Porque a única coisa que não vão poder tirar de você é conhecimento. Faça todos os cursos. Então, quando eu comecei, já como oficial, eu comecei a visualizar: bom, se eu for comandar navio, se eu for fazer isso, vou fazer aquilo, vai chegar um tempo, daqui a 30 anos que eu me aposentar, como é que eu vou trabalhar na iniciativa? Eu já pensava assim: que trabalho eu vou ter? Porque todo o meu trabalho foi na área militar. Se o governo não é militar, não tem como empregar. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer isso? Não, então eu vou tentar me qualificar. Então, eu fui optando na minha carreira de marinha por uma área técnica. Abri mão de um comando para poder fazer o mestrado no INPE. A Marinha investiu muito em mim. Eu fiz muitos cursos em São Paulo sobre tecnologia na época que a gente estava implantando. Eu era gerente de projetos. Eu confesso com toda humildade que eu tinha uma competência naquele assunto que ninguém tinha. Mas o que aconteceu? Eu só atraí má vontade.
Eu só atraí portas fechadas. Coisas que eram minhas por direito, outros iam. Eu sempre ficava na estação de trem e o trem partia. Eu nunca conseguia nada. Apesar de toda aquela qualificação, de todo investimento, outros iam, outros que às vezes eram subordinados a mim iam, porque eu só atraí má vontade, porque eu me tornei uma pessoa muito soberba. Se hoje eu tenho soberba, naquele tempo era pior. Só atraí isso. E só atraí portas fechadas. Até que houve a conversão. E aí, através de muitas humilhações, eu fui aprendendo a fazer o que Abraão fez. A começar a levantar altares na minha vida. Levantar altares. Comecei a abrir mão de muitas coisas. E comecei a, um dia no mundo, joguei a toalha com relação a batalhar coisas. Falei, Deus, está tudo nas tuas mãos. Se eu quiser me dar a Deus, se não quiser, não tem problema. Aí Deus me deu muito mais coisa do que eu perdi. Não tem como ser diferente, irmãos. Não tem como ser diferente. Esse é o processo da nossa vida. De crescimento é assim. Preste atenção. O diabo vai sempre usar pessoas para fechar portas na sua vida. E Deus vai usar sempre pessoas para abrir as portas. Sempre gira em torno das pessoas. As pessoas, é fundamental que a gente cultive os relacionamentos. Jesus falou isso. Use as riquezas iníquas para fazer amigos que te receberão nos tabernáculos eternos. A gente não pode abrir mão disso, irmãos. Ninguém nasceu para viver só. Então, repare, o sistema do mundo, ele é assim. Trabalhe muito, consiga tudo, se for necessário, afaste as pessoas que estão no seu caminho, e aí você vai destruindo relacionamentos nessa caminhada. Você destrói seu casamento, você destrói o relacionamento com seus filhos. Em suma, você quis tanta coisa material, conseguiu, mas teve um rastro de destruição. O sistema de Deus é diferente. Confie em Deus, descanse nele e receba dele aquilo que você está precisando. Amém. Nem sempre é aquilo que nós queremos, é o que nós estamos precisando. Amados, olha só. As pessoas mais improváveis, na minha época na Marinha, que eu falei, cara, esse cara eu não vou conseguir nada, foram essas pessoas que Deus usou para me abençoar. As pessoas que eu achava que iriam abrir as portas para mim foram as que fecharam. Você não pode confiar nas pessoas. Você pode se relacionar, amá-las, servi-las, mas a sua confiança tem que estar no Senhor. Isso não significa que você tem que se fechar, assim, criar um casulo. Não pode, não é isso. Queridos, outra coisa para a parte final da mensagem. A pior coisa que pode acontecer quando a gente fica firmando posição, não quer ceder para não se humilhar, são as campinas de Sodoma. Estão entendendo o que eu estou falando? Porque você está falando de capim? Não. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O que seduziu a Ló? As campinas de Sodoma. As campinas de Sodoma, elas se disfarçam de muitas coisas. Às vezes, aquela moça que tem medo de ficar sozinha, sabe que vai estar namorando aquele cara, está noivando, sabe que aquele cara vai, quando se tornar marido dela, vai tornar a vida dela um inferno, mas o medo de ficar sozinha é maior, ela casa. Porque as campinas de Sodoma eram mais bonitas. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou usando uma analogia. As campinas de Sodoma se aparecem com negócios que você faz. Às vezes, você está casado há 30 anos, é aquela secretária linda que fica te elogiando. Às vezes, você esposa, está casada há tantos anos, é aquele camarada bonitão que fica tecendo elogios. São as campinas de Sodoma. É a matéria-prima do diabo. É o que a gente chama de sedução. A sedução, ela tem o poder de nos deformar. A sedução tem o poder de nos tirar do eixo. A sedução tem o poder de nos afastar de Deus. A sedução foi que Satanás usou para tirar dois seres perfeitos, feitos à imagem e semelhança de Deus, como Adão e Eva, caírem e fazer esse estrago todo que nós estamos vivendo.
Por isso Jesus fala na oração do Pai Nosso: Senhor, não me deixe cair em tentação. E me livre do mal, porque as campinas de Sodoma são assim. Eu me lembro quando eu estava fazendo essa mensagem, um exemplo que aconteceu há alguns anos, uma excelente costureira. Ela contou essa história, uma profissional de costura fantástica, e ela tinha um filho adolescente, e ela sempre almejou o melhor para o filho, queria o melhor para o filho, e ela começou a prestar serviços de costura para uma família de altas posses que morava naquela região ali da Península dos Ministros e tal. E também tinha um filho adolescente. Então ela começou a forçar que o filho dela fizesse amizade com o filho daquela família, para que ela tivesse ascensão funcional, para que o filho tivesse uma ascensão funcional. Não fica fazendo amizade com esses colegas aqui do teu bairro, nem aqui não, vai com esse. Olha lá, senão tu vai ser sempre um pé rapado, vai ser sempre assim. Sim, ela tanto insistiu, que 4 anos depois ele estava viciado em drogas, porque o filho da madame viciou. Campinas de Sodoma. Nós estamos, reparem, queridos, Abraão tinha todo o direito para escolher as terras. Era o chefe do clã. Tinha recebido as promessas de Deus. Ao invés de se preocupar consigo, ele enxergou a família e fugiu da discórdia. Toma. Quer levar? Leva. E no momento que ele toma essa decisão, Deus aparece para ele. Vamos ler de novo. Volta lá, querido. Na hora, parece que Deus deve ter ficado de braços cruzados para ver o que ele ia falar. Depois Deus vai fazer outro teste pior ainda. Vai pedir o filho dele. Mas para chegar nesse teste final, que Deus só queria ver o coração dele, ele teve que passar por esse, onde ele abriu mão. Aí Deus chega aí, olha só, querido, no verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. E no verso 18, então Abraão mudou seu acampamento, passou a viver próximo aos carvalhos e construiu um altar. Esse é o segredo, irmãos. Construa um altar no seu coração. Leve Deus sempre contigo. Vocês sabem a história de Ló, que é que a campina de Sodoma fez com ele. Por quê? Porque o verso 13 estava dizendo: os homens de Sodoma eram perversos e maus. E ele sabia. Abraão sabia, porque eles iam e vinham por aquela região. Né? Era conhecido de todo mundo que eles iam. Mas ele deve ter pensado assim: Abraão, tu está muito velho. Eu sou jovem, eu sou empreendedor, eu vou fazer as coisas acontecerem. Você acabou, você não sabe nem ligar um iPad. Você não sabe nem, não sabe o que é nuvem, não sabe o que é iPhone, você parou no tempo, camarada. Não é? A gente não vê tanto adolescente que prefere as amizades com os colegas maconheiros do que com os pais que criaram filhos para a vida. Não, você não sabe de nada. E o que acontece com ele? Deus chega para Abraão e falou: vou detonar Sodoma. Abraão, mas se tiver 100 justos, se tiver 50, se tiver 20, começa ali pensando em Ló. Abraão estava pensando em Ló o tempo todo. Ele falou: não, tudo bem, eu vou mandar 2 anjos. 2 anjos chegam para Ló, acabou, meu irmão, perdeu tudo. Já era. Vaza dessa cidade. Vai embora. Pega a tua mulher, pega as tuas filhas, pega os maridos dela e vai embora. Ló deve ter se virado. Diz que a Bíblia diz que Ló ficou demorando a tomar decisão. Por quê? Porque ele viu tudo, meu irmão. Apartamentos, carros, tudo estava ali, a vida dele toda ali. Vai perder tudo. Aí vem um corona, leva o cara. Vem um Covid, um vírus invisível. Acabou com o mundo nesse ano, irmão. Que garantia tu tem? Nenhuma. Ele diz, cara, se manda. Ele reúne a família, reúne os genros, fala: vamos embora que Deus vai destruir tudo. Não vamos não. Não vamos não, os genros ficam. Como ele era patriarca e a mulher era obrigada a ser submissa, ele conseguiu pelo menos pegar a esposa e as filhas. Sai, aí tem aquela
frase maldosa, né? Que a mulher de Ló olha para trás e é transformada numa estátua de sal porque ficou com saudade dos seus sapatos, dos seus vestidos. Esse é mentira. Ela vira para trás e é transformada numa estátua de sal. As filhas viram a situação, perderam tudo. Falaram, nem filho a gente tem. Embebeda o pai, tem relação sexual incestuosa com o pai, e vai nascer 2 filhos, Moabe e Amon, que vai ser as 2 nações mais demoníacas que Israel enfrentou. Nós temos aqui 2 tipos de crentes. 2 tipos de crentes, Abraão e Ló. Um crente segue aquilo que está em 2 Coríntios, capítulo 5. Não fixe os olhos naquilo que você está vendo, porque o que você está vendo é temporário. Aprenda a fixar naquilo que você não está vendo, porque o que você não está vendo é que é real. A fé não se baseia naquilo que você está vendo. E você tem um outro crente. Deus está me abençoando, Deus está fazendo prosperar, Deus está fazendo ficar rico, Deus está fazendo isso. Só tem os olhos em coisas materiais. Abraão e Ló. E Deus teve misericórdia de Ló, poupou a vida dele. Como Deus tem misericórdia de nós, que estamos aqui num ano onde muita gente já morreu. Muitos crentes já morreram. Você está aqui, eu contraí Covid, várias pessoas aqui contraíram Covid. Se estamos de pé, é porque Deus teve misericórdia. Então, amados, as nossas escolhas, já concluindo a mensagem, ou elas nos aproximam, ou elas nos afastam de Deus. E Deus fala que vai respeitar nossas escolhas. Não se vingue. Não se vingue. Se alguém fez uma maldade contigo, se alguém tacou você. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 12. O que depender de vós, tenha paz com todos os homens. Não vingueis a vós mesmos, porque a mim pertence a vingança, diz o Senhor, e eu a retribuirei. Então nós precisamos, queridos, colocar as nossas escolhas diante de Deus. Abraão, se você ver no capítulo 12, está lá. Abraão foi e levantou um altar. Capítulo 13, Abraão foi e levantou um altar. Abraão foi, capítulo 14, levantou um altar. Abraão recebeu promessas de ter toda aquela terra. E sabe qual foi a única terra que Abraão recebeu? A sepultura de Sara. Ele morreu sem nenhuma terra. Mas Jesus falou, quando Abraão viu meu dia, exultou. Abraão, meu amigo, está aí, queridos. Ou a gente aprende a enxergar o invisível, aprende a viver pela fé, aprende a seguir o Evangelho, ou as campinas de Sodoma vão nos seduzir. Espero que nunca aconteça conosco isso. Que possamos, no tempo que nos resta, ouvir um dia, quem sabe, hoje eu sou seu amigo. Que o nome de Jesus seja sempre honrado no nosso coração. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Show, queridos. Deus é bom. Vamos para o Jesus.